Bem-vindos à bancada do Bioschematics. Hoje o que a gente tem para analisar não é só uma máquina, é um ecossistema inteiro num ponto de virada, num ponto de ruptura. Vejam bem, o mercado de notebooks de 2026 não é uma simples evolução, é quase uma fratura geológica. As placas tectônicas da tecnologia se moveram de uma vez só e isso está forçando os fabricantes a escolherem um lado numa verdadeira guerra de filosofias de engenharia. Essa análise forense de hoje vai dissecar exatamente esse momento, o silício, o metal e, principalmente, as decisões que vão definir a longevidade e o valor desses equipamentos nos próximos anos. E pode ter certeza, a gente vai revelar segredos que as fichas técnicas não contam. E se esse tipo de análise técnica independente é importante, considere apoiar o nosso trabalho. O nosso procedimento de diagnóstico aqui na bancada vai seguir uma sequência bem lógica. Primeiro, a gente precisa entender o ponto de inflexão, o que exatamente torna o ano de 2026 tão diferente. A partir daí, vamos analisar as duas grandes filosofias de construção que nasceram dessa fratura, o que a gente está chamando de monólito selado contra o cavalo de batalha modular. Depois, a gente mergulha fundo na guerra do silício, colocando lado a lado as novas microarquiteturas da Intel, AMD e Qualcomm. Em seguida, vem o teste decisivo, o teste aqui na bancada, onde a gente avalia a reparabilidade e a longevidade real das máquinas. E para fechar, o nosso veredito de engenharia. Olha, é crucial entender isso. 2026 não é só mais um ciclo de atualização, é um evento de convergência. Pensa em três ondas tecnológicas gigantescas que vinham se formando há anos, e de repente elas atingem a praia ao mesmo tempo. A força combinada delas está simplesmente destruindo o status quo. A gente está falando, claro, da maturação da IA direto no dispositivo, da chegada da litografia em escala de Angstrom e de uma mudança fundamental na arquitetura de memória. É essa convergência que está forçando os fabricantes a fazerem apostas definitivas, apostas que vão definir o futuro do hardware que a gente usa. Vamos detalhar um pouco mais esses três vetores. Primeiro, a IA on-device. Ela finalmente cruzou o limiar de 50 TOPS, ou seja, 50 trilhões de operações por segundo. Na prática, isso quer dizer que tarefas que antes dependiam da nuvem, como tradução em tempo real ou edição de vídeo com renderização neural, agora rodam localmente, com baixa latência e, claro, mais privacidade. O segundo vetor é o nó de processo Intel 18A, e isso é histórico. Pela primeira vez em quase uma década de dificuldades, a Intel finalmente alcança, e em alguns casos até supera, a eficiência energética da TSMC. Isso permite que a arquitetura x86 finalmente combata a ARM no seu próprio território, que é a autonomia de bateria. E o terceiro, o padrão LPCAMM2, que parece resolver aquele dilema eterno entre a velocidade da RAM soldada e a modularidade que a gente tinha nos SODIMMs. A convergência desses três fatores, ao mesmo tempo, é a tempestade perfeita que está redesenhando o mercado. E essa tempestade nos leva direto ao coração da nossa análise. A bifurcação do mercado em duas filosofias de engenharia que estão basicamente em guerra. De um lado, o que a gente chama de monolito selado. Ele prioriza a estética, a espessura mínima, uma experiência de usuário totalmente controlada, quase como se fosse um item de luxo. Do outro lado, o cavalo de batalha modular. É um retorno à engenharia focada na longevidade, no poder de escolha do usuário e, o mais importante para nós, na reparabilidade. E essas filosofias, claro, se manifestam de formas bem diferentes no metal. O monólito selado que a gente vê no Dell XP 16, por exemplo, é uma peça única de alumínio usinado. A sensação na mão é premium, não há dúvida, mas essa rigidez toda vem com custo, um custo de engenharia e principalmente de reparo. O teclado sem espaçamento, o trackpad invisível, tudo isso é impressionante esteticamente, mas são mais pontos de falha integrados, complexos e caros de substituir. E a redução de portas a apenas algumas USB-C é um compromisso que força o uso constante de adaptadores. Agora, em contraste, o cavalo de batalha modular, como um ThinkPad X1, usa um design que eles chamam de Space Frame. Ele pode não ter aquela pureza visual, mas ele foi projetado desde o início para ser aberto. Portas, bateria, teclado são componentes modulares, e isso não é só sobre reparo, é sobre o custo de propriedade a longo prazo. O monólito selado, como a porta USB-C defeituosa, pode significar a troca da placa-mãe inteira. No modular, é a troca de um componente pequeno e barato. A diferença no custo total ao longo da vida útil do equipamento é astronômica. Ok, vamos agora para dentro do chassi, porque a filosofia externa tem um impacto direto, um impacto físico no desempenho do silício. De que adianta ter um processador de última geração se o chassi selado tem um projeto térmico subdimensionado? O resultado é o thermal throttling, que pode anular completamente os ganhos da nova arquitetura. E a guerra do silício de 2026 é uma batalha pesada em três frentes: Intel, AMD e Qualcomm. Com a IA sendo o novo campo de batalha, as apostas nunca foram tão altas.
A métrica que todo mundo fala em 2026 é TOPS. Mas o que isso significa na prática? Significa que a NPU, a unidade de processamento neural, agora é um coprocessador tão importante quanto a CPU e a GPU. Tanto a Intel, com o Panther Lake, quanto a AMD, com o Gorgon Point, estão entregando mais de 50 TOPS. A AMD parece ter uma pequena vantagem numérica, chegando a 60. E a estratégia dela é bem clara: democratizar essa performance colocando NPUs potentes até nos modelos intermediários. Já a Intel usa o seu processo 18A como trunfo, prometendo que essa performance de A virá com uma eficiência energética que a gente nunca viu no mundo x86. E o resultado prático disso são recursos como transcrição em tempo real ou remoção de fundo em videochamadas com qualidade de estúdio, tudo feito localmente com baixo consumo de bateria. Se a gente colocar as cartas na mesa, as estratégias ficam bem claras. A Intel, com o Panther Lake, está apostando tudo no processo 18A para conseguir até 27 horas de autonomia, atacando o principal argumento da ARM. A AMD, com o Gorgon Point, continua com sua estratégia de sinergia, combinando os novos e excelentes núcleos em 5 com a arquitetura gráfica RDNA 3.5, que já é muito madura e potente. Eles querem manter a coroa de melhor gráfico integrado. E a Qualcomm, com o Snapdragon X2 Elite, sobe a aposta para 18 núcleos Orion, mirando não só na autonomia, mas também no desempenho bruto, desafiando o x86 em tarefas pesadas. O ponto-chave é que a escolha do processador agora define o DNA da máquina de uma forma muito mais profunda do que antes. E no lado gráfico, a NVIDIA está mudando as regras do jogo com a arquitetura Blackwell e o que eles chamam de renderização neural. O DLSS 4 é quase feitiçaria computacional. Ele não só insere um quadro gerado entre dois quadros reais, ele usa IA para prever e gerar múltiplos quadros. Isso quer dizer que um jogo rodando a 60 frames por segundo nativamente pode ser percebido como se estivesse a 120 ou até 180 FPS. É uma mudança de paradigma. A performance deixa de ser só força bruta de rasterização e passa a ser uma função da inteligência preditiva do hardware. Enquanto a NVIDIA domina lá no topo, a Intel está causando um terremoto na base da pirâmide. A nova arquitetura gráfica deles, a X3, integrada nos processadores Panther Lake, atingiu um nível de performance que simplesmente torna as GPUs dedicadas de entrada, como as antigas RTX 2050 ou 3050 de baixo consumo, irrelevantes. Isso é gigantesco, porque permite que notebooks finos e leves tenham capacidade para jogos e edição de vídeos sem o custo, o espaço e o calor de uma GPU dedicada. Basicamente, uma categoria inteira de produtos foi canibalizada pelos gráficos integrados. Antes da gente abrir essas máquinas para análise de reparo, precisamos fazer uma pausa estratégica. O hardware mais avançado do mundo não serve para nada se não puder ser mantido. E a nossa experiência aqui na bancada ensina que, sem a documentação correta, um reparo que deveria ser simples vira um pesadelo. Por isso, manter este hardware vivo exige conhecimento. Acesse a nossa base de dados em bioschematics.com para ter acesso a esquemas, board views e manuais de serviço. E se por acaso for preciso de peças, SSDs ou ferramentas com procedência para realizar o reparo, visite a nossa loja oficial do Bioschematics no Mercado Livre. O link, claro, está na descrição. Apoiar o nosso trabalho é apoiar quem preserva a tecnologia e luta contra a obsolescência programada. Muito bem. Agora a gente chega na parte mais crítica da nossa análise, onde a teoria, o marketing e as promessas da ficha técnica encontram a dura realidade da bancada. É aqui que a gente separa a engenharia brilhante da engenharia descartável. É o momento do teste da chave de fendas. O campo de batalha central em 2026 é a memória RAM. Por anos, a gente viveu um dilema. Ou a gente tinha a velocidade da LPDDR5X, que precisava ser soldada, ou a gente tinha a modularidade dos antigos e lentos slots SODIMM. O LPCAN2 surge com uma solução quase ideal. Ele pega os chips LPDDR5X e coloca num módulo compacto, substituível, oferecendo o melhor dos dois mundos. O problema? Essa inovação chega no meio de uma crise de preços. A alta demanda por chips de memória para IA nos data centers está consumindo a capacidade de fabricação e isso eleva os custos para nós consumidores. É o que a indústria apelidou de Rampocalipse. E isso torna a memória modular e atualizável um recurso premium, um recurso caro em 2026. O que nos leva a esta pergunta, que é uma pergunta provocadora. A decisão de soldar a memória RAM é de fato um compromisso de engenharia para deixar o chassi mais fino? Ou é uma estratégia deliberada de obsolescência programada? Porque, vamos ser sinceros, quando um único chip de memória falha e isso condena uma placa-mãe inteira, o argumento da espessura parece frágil. Do nosso ponto de vista técnico, isso é um compromisso de custo de fabricação disfarçado de inovação estética com consequências financeiras e ambientais gravíssimas a longo prazo.
Vamos simular um cenário de mancada com um Dell XPS 16. Para começar, a abertura de chassi já exige ferramentas específicas para não marcar o alumínio. Lá dentro, o acesso ao SSD, que em teoria é o único componente atualizável, é obstruído por cabos e fitas. A RAM, como a gente já falou, é soldada. E a troca da bateria, que é um consumível, é uma operação complexa que envolve a remoção de outras peças e o uso de adesivos fortes. Agora, o cenário hipotético. Daqui a 3 anos, um chip de RAM falha. A garantia já acabou. O diagnóstico, troca completa da placa-mãe, a um custo que se aproxima ao de um notebook novo. A nossa nota de reparabilidade para esse tipo de projeto é criticamente baixa. Isso não é um design sustentável. Com base em toda essa análise, do chassi ao silício e principalmente da bancada, a gente chega ao nosso veredito. E é importante frisar, isso não é uma recomendação de compre ou não compre. É uma classificação forense para entender onde cada filosofia de máquina se encaixa no panorama da engenharia de 2026. A nossa classificação, então, fica assim. O monólito selado, representado por máquinas como o Dell XPS, é claramente para o público que prioriza estética e que está disposto a trocar de equipamento a cada 2 ou 3 anos. O nosso veredito é um aparelho de luxo, mas é um aparelho descartável. Já o cavalo de batalha modular, liderado pelo ThinkPad e pela Framework, é para engenheiros técnicos entusiastas. É um investimento a longo prazo onde a engenharia se manifesta no poder que o usuário tem de manter e atualizar seu próprio equipamento. E por fim, existe uma terceira categoria que a gente chama de tela de IA, como o ZenBook Tool. São dispositivos exploratórios que estão testando novos formatos de interação. São fascinantes, mas ainda buscam um caso de uso definitivo. E essa nossa conclusão é confirmada por relatórios de mercado da época. Um deles usa uma palavra perfeita, especiação. É um termo da biologia usado para quando uma espécie se divide em 2 linhagens que não podem mais se cruzar. É exatamente o que estamos vendo. Os caminhos do monolito selado e do cavalo de batalha modular divergiram de forma tão clara que eles não competem mais pelo mesmo tipo de consumidor a longo prazo. E agora, a pergunta final é para a nossa comunidade. Algum desses hardwares de 2026 já passou pela sua bancada? Qual tem sido a experiência real de uso e manutenção? Deixe o seu relato técnico aqui nos comentários. Vamos construir juntos essa base de conhecimento. E se essa análise foi útil, considere deixar sua curtida e se inscrever. Uma análise técnica independente como esta precisa de apoio para continuar existindo. E compartilhe com quem está pensando em comprar ou, mais importante, reparar uma dessas máquinas. No final, a escolha em 2026 é muito mais do que uma marca ou uma ficha técnica. É uma escolha de filosofia de engenharia. Até a próxima análise forense aqui no Bioschematics.